Diante do que foi mostrado para vocês, muitos de vocês devem estar perguntando: professor, como assim eu vou escrever dessa forma? Vou estar fazendo um relatório desse jeito? Eu não dou conta, é muito difícil para mim. Como assim? Como que eu vou escrever isso? Gente, tudo é gradual, tá? Tudo vocês vão pegar com o tempo. Não queiram vocês hoje ver essa aula e amanhã já estar escrevendo dessa forma. Porque, querendo ou não, isso vai de tempo, vai de muito tempo. Eu mesmo, como enfermeiro, levei muito tempo para aprender a fazer um relatório. E nós aprendemos, digamos, realmente, literalmente com a prática. Então, não queiram ser o bambambam. É claro, se vocês se dedicarem, vocês conseguem aprender isso aqui rápido, rápido. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês que tudo bem, para vocês, vista a primeira instância, é algo de outro mundo. Né, escrevendo de forma tão formal, tão íntegra, mas isso aí com o tempo vocês pegam, tá? Mas o relatório, digamos assim, de certa forma, precisa ter o básico. Eu não preciso incrementar demais. Vocês podem ver que esses relatórios dos quais eu coloquei aqui para vocês são relatórios mais formais, são relatórios mais detalhados e realmente tem coisas que nem eu como enfermeiro utilizo no meu dia a dia. São palavras às vezes que fogem do meu vocabulário. Até porque às vezes eu não conheço todas as terminologias. Mas nunca deixa de ser algo que possa fazer com que eu tenha interesse em aprender e assim me aperfeiçoar cada vez mais. Tá ok? É claro que às vezes os relatórios de enfermagem são mais simples, relatando realmente aquilo que condiz com o paciente, aquilo que tem, e não necessariamente eu preciso trazer tanta coisa, rebuscar tanto, mas quanto mais você relatar, melhor o seu relatório fica e automaticamente mais respaldo você tem, tá ok? Aqui eu vou ler para vocês, no caso, um outro tipo de relatório, ou seria o mesmo relatório? Não, é o mesmo? É o mesmo relatório, isso. Terceiro dia de internação hospitalar com hipótese diagnóstica de diabetes mellitus descompensado, segue consciente, orientado, com alteração da voz, com ausência dos dentes, diminuição do olfato, queda parcial do cabelo, ou seja, é todo o relatório passado, porém discriminado de acordo com o que nós realmente conhecemos. Aqui, ó, está detalhado realmente o que significa isso aqui, ó. Tá vendo que aqui tá somente em terminologias? Essa forma aqui, ó, no caso, o segundo texto aí, mostra todo aquele relatório, porém detalhado, o que significa cada coisa. E nisso vocês podem ler e está se aperfeiçoando. E se vocês observarem a ordem do relatório, nele está contido todo o passo a passo do 1 até o 11, tá? Aliás, não tem o 11 porque aqui nesse caso não tem a assinatura e o carimbo, mas deveria ter, né, de quem realizou. E assim seria o 11º passo. Mas vocês podem observar que segue esse cronograma. Vamos para o segundo exemplo. Dia 22/10/13, né? 20 horas e 15 minutos, 11º dia de internação hospitalar com pneumonia, mais acidente vascular encefálico isquêmico, segue com abertura ocular espontânea, afásico, aptialismo, alopécia anodôntica, com astenia, afebril, eupneica, normotenso, agrafia com suporte de O2 em máscara, pupilas mióticas reagentes, disfagia, sonda nasogástrica fechada, acesso venoso periférico em jugular esquerda e direita, jugular externa e direita, soroterapia, queda de língua, MO ressecada, no caso seria mucosa oral, tá? Cialorreia, atresia, estertorosa, isso significa que ele está com ausculta com estertores, BCRNF, ou seja, bolhas cardíacas normofonéticas, CPP com murmúrios vesiculares positivos, sibilos em ápice, miastenia, paresia em anasarca, ascite, abdômen flácido, estrias, apresenta úlcera por pressão grau 2 em região sacral, mais necrose e flictemas em calcâneos,
astasia, sonda vesical de demora com oxigenoterapia contínua, anúria parcial, oligúria, diurese com aspecto amarelo com grumos em uso de fralda, evacuação em poucas quantidades, aspecto líquido, glicemia de 192 mg por decilitro, MEG, no caso seria cuidados gerais de enfermagem, tá? Mau estado geral, aliás. Segue aos cuidados de enfermagem e por fim aí, ó, Sheila Cristina, faltou o carimbo, tá? No caso, Sheila Cristina poderia ter assinado só aqui, ó, não precisava ter passado por outra linha. Assinava aqui mesmo e colocava o carimbo até então. Aí mesmo, em cima do nome, tá bom? Mas enfim, vocês reparam que tá só em terminologias, tá muito pesado, tá muito difícil de vocês mesmos interpretar. Mas aqui, ó, tem todo o significado do que significa cada palavrinha, tá? Mas, professor, mas esses sons aí da ausculta pulmonar, da ausculta cardíaca, eu como técnico preciso relatar? Não precisa relatar, tá? Esse aí já seria um relatório mais específico do enfermeiro em si. Mas eu trouxe esses relatórios para vocês terem noção de como seria esse passo a passo. Como seria seguir esses passos? Professor, mas os nossos relatórios têm que seguir o passo a passo? Sim, tem que seguir os 11 passos de enfermagem do relatório em si. Mas, professor, eu não sei escrever desse jeito. Não tem problema. Com o tempo vocês vão aprendendo, tá ok? No caso, a frequência cardíaca. Vamos revisar, né, a aula passada. A frequência cardíaca, temos que lembrar que seria marcada como batimento por minuto. Lembrando que a média do adulto é de 60 a 100 batimentos. Acima desse valor seria o quê? Taquicardia. Abaixo desse valor, menor que 60, seria bradicardia. No caso, os valores padrões, no caso para adulto, seria de 60 a 100, para criança de 80 a 120 e para bebê de 100 a 160. Se estiver dentro desses padrões, de acordo com a faixa etária, está o quê? Normocárdico, tá? Em normocardia, bradicardia ou taquicardia, de acordo com os valores até então. Frequência respiratória. O adulto ele apresenta de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Lembrando que um movimento é seguido de uma inspiração e uma expiração. 1, 2, 3. Nós temos esse movimento repetido por até 20 vezes dentro de 1 minuto, tá? Seria considerado normal. Crianças já seria de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto. E seria considerado normal. Agora, bebês, de 30 a 60. E no caso, os valores encontrando de 14 a 20 movimentos respiratórios por minuto seria eupneico. Acima de 20 movimentos seria taquipneico. Bradipneia seria menor que 14 movimentos respiratórios por minuto. Ortopneia seria a respiração facilitada de acordo com a posição, sentada, no caso vertical. Apneia seria um paciente que está com ausência de respiração, ou seja, uma parada respiratória. Dispneia seria o paciente que está com dor ou dificuldade de respirar. Aqui, repara que eu estou trazendo terminologias para vocês, que são as terminologias mais usuais, os quais vamos utilizar nos nossos relatórios de hoje em diante, tá ok? Frequência respiratória. Uma frequência ruidosa e estertora seria respiração com ruídos semelhantes a cachoeiras. Uma respiração laboriosa seria uma respiração difícil, envolve músculos acessórios, ou seja, aqueles músculos aqui, ó, do intercostal, da região da costela, tá? Aquela musculatura que você vê que ela está literalmente movimentando junto com a respiração. Uma respiração sibilante seria uma respiração que imita sons de assovio, ou seja, o paciente está respirando e ele faz... Você escuta literalmente esse assovio, tá ok? Não necessariamente este, mas sons parecidos. Respiração de Cheyne-Stokes seria o quê? Uma respiração em ciclos que aumenta e diminui com períodos de apneia, ou seja, o paciente fica assim, ó. Ou seja, ele tem intensidade, às vezes ele para, fica sem respirar um pouquinho, volta, respira devagarzinho, para um pouquinho, volta de novo. Ela é o que? Oscilante, ela nunca tem um ciclo normal. Respiração de Kussmaul seria uma inspiração profunda seguida de apneia e expiração suspirante. Seria assim, ó. Viu? Ele respira profundamente, para e depois vai oscilando, tremendo, literalmente suspira.
ok? Característica de acidose metabólica, ou seja, paciente que está entrando em coma por conta de uma diabetes, tá? Uma diabetes descompensada. E assim, temos várias outras formas aí de detalhar, mas essas são as mais usuais. Temperatura. Primeiramente, verificamos a temperatura de um paciente, seja ele frontal, né, através dos termômetros de testa, que no caso seria os termômetros digitais, ou termômetro digital, porém verificado através da axila, temperatura axilar. Afebril seria um paciente sem febre, ou seja, apiréptico, tá? Apirético, sem presença de temperaturas altas ou baixas, tá? Febril é um paciente que está com temperatura maior que 37,8 graus Celsius até 38,3. Paciente que está com febrícula seria de 37,3 a 37,8. Um paciente com febre é aquele paciente que está com 37,8 para cima, tá ok? Um paciente com hipertermia acima de 40 graus Celsius. Um paciente com hiperemia seria o paciente que está com vermelhidão da pele. E um paciente com hipotermia seria pacientes com diminuição da temperatura abaixo de 36 graus Celsius.